uma das piores empresas religiosas do nosso Brasil, pouco a pouco está sendo desmascarada. Não é mais dela, é da igreja. A Lagoinha tem mais máquina de dízimo do que gente dentro daquele lugar gigante. Esse último final de semana, começaram a circular alguns vídeos da Lagoinha Alphaville, conduzida pelo pastor André Fernandes, que mostra com muita nitidez o tipo de teologia que é pregado nessa empresa. No meio do culto, aconteceu um leilão de um relógio extremamente caro, um leilão no meio do culto. E isso só mostra o caminho que essa instituição está seguindo. A teologia da prosperidade, o enriquecimento do patrimônio dessa igreja e, por consequência, a vida de luxo dos pastores que presidem essa empresa religiosa. Hoje eu vou analisar algum desses vídeos com vocês, inclusive no meio deles tem até uma denúncia muito forte feita contra a Lagoinha, e nós vamos entender o que a Bíblia fala sobre todas essas coisas, tá bom? Eu sou o pastor Pedro, teólogo reformado, conselheiro bíblico, e se você gosta de estudar e aprender mais sobre a palavra de Deus, eu já quero te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificações, porque aí dessa maneira você continua recebendo os nossos vídeos. Para nós começarmos, eu já quero colocar aqui o primeiro vídeo, para vocês entenderem do que eu estou falando, e em seguida a gente conversa sobre isso, tá bom? É um Bulgari. Quanto você acha que vale esse relógio, mais ou menos? 30 mil reais, é um Bulgari. Alguém ofertaria 20 mil reais nesse relógio? 25 você? Então vem cá, compra, esse relógio é seu. Quando eu vejo essas bizarrices acontecendo na Lagoinha, eu não consigo pensar em outra coisa, senão que o pastor Márcio Valadão, na verdade, não criou uma igreja. O que ele criou foi um shopping. Então, para a gente poder tratar sobre isso, porque a Bíblia fala e muito sobre esse tipo de coisa, eu quero dividir esse vídeo hoje em duas partes, para ficar mais fácil de compreender e ficar mais dinâmico. No primeiro momento, nós vamos entender essa perspectiva do comércio dentro da igreja, esse comércio da fé. Nós temos aqui alguns relatos vívidos nas Sagradas Escrituras, quando coisas semelhantes estavam acontecendo lá na época de Jesus. E na segunda parte do vídeo, eu vou conversar com vocês sobre a motivação dessas coisas acontecerem dentro da congregação. O interessante sobre isso é que nós temos pelo menos 4 textos que são chave para que nós consigamos entender a perspectiva do próprio Cristo sobre esse tipo de comércio, esse tipo de abuso dentro da igreja. Em João capítulo 2, dos versos 13 em diante, nós vemos Jesus realizando uma primeira purificação do templo, quando em decorrência da Páscoa ele enxerga ali mercadores de animais e cambistas fazendo as movimentações por taxas de juros extremamente elevadas, se aproveitando da fé do povo, com o intuito exclusivo de ganhar dinheiro em cima da religião, de ganhar dinheiro em cima dos sacrifícios que eram ofertados ali no templo pelo povo judeu. E em Mateus capítulo 21, dos versos 12 em diante, dessa vez já no finalzinho do ministério de Jesus, nós vemos o Senhor acessando o templo e se irando contra aquelas pessoas que estavam comercializando a fé. Mais uma vez, eram cambistas e vendedores de animais que estavam cobrando taxas de juros extremamente altas e que, mais uma vez, estavam se aproveitando da fé dos judeus para poderem ficar ricos, para poderem ali adquirir grandes quantidades de recursos financeiros, enquanto eles exploravam do povo. Nós sabemos, com base nos textos do Antigo Testamento, que os judeus, na ocasião da Páscoa, eles precisavam se dirigir ao templo para poder sacrificar ao Senhor. Acontece que muitos deles acabavam vindo de localidades muito distantes, e aí não compensava, porque eles saíam com o animal das suas terras, como a peregrinação era muito longa, esses animais eles poderiam acabar morrendo, se adoecendo e acontecendo coisas pelo caminho. Então eles vendiam esses animais naquelas terras, levavam o dinheiro e quando eles chegavam no templo, eles usavam esses recursos para poderem comprar novos animais para poder sacrificar diante do Senhor. E o que estava acontecendo é que as pessoas que vendiam esses animais estavam vendendo por assim, valores extremamente altos, justamente para se enriquecerem às custas da necessidade do povo. Um outro cenário, que quando o judeu completava 20 anos, ele precisava pagar ali alguns impostos que também eram prescritos na própria lei do Senhor no Antigo Testamento. E segundo a tradição dos judeus, esses impostos precisavam ser pagos em moedas judaicas. E o que estava acontecendo? Quando essas pessoas que vinham de localidades distantes não tinham moedas correntes ali naquele lugar, não eram moedas aceitas pelos judeus, muitas vezes eram outras moedas, eles precisavam fazer a conversão. E aí esses cambistas também estavam fazendo isso. Ao invés de cobrar taxas justas e honestas, eles estavam cobrando taxas extremamente elevadas. Mais uma vez, lesando o povo do Senhor, ou seja, se aproveitando da fé das pessoas, se aproveitando de uma ordenança bíblica que as pessoas tinham que cumprir para poder se enriquecer. E é justamente isso o que nós vemos acontecer aí nos nossos dias. E o que nós entendemos com tudo isso? Primeiro, essa prática não é nova, isso já acontecia antigamente, como nós vimos. E o segundo, que é o mais importante, assim como Jesus ele se irou e ele se opôs contra tudo isso, esse comércio absurdo, esse comércio maldito da fé, nós também precisamos nos levantar
e também precisamos nos opor com relação a tudo isso. Quando o pastor John MacArthur comenta esse texto de João capítulo 2, ele diz que quando Jesus vê a violação do templo, a santidade do culto, a prestação do culto ao Senhor, aquela prestação pura, sendo ameaçada, sendo prostituída por esses comerciantes da fé, como essas pessoas que têm feito isso hoje, John MacArthur ele nos diz que Jesus ele se irou. E por isso que a atitude dele é tão enérgica, é tão enfática. Por quê? Porque ele estava vendo pessoas prostituindo o culto ao Senhor. Estavam vendo as pessoas tentando prostituir a santidade de Deus. E é por isso que ele diz que Jesus toma essa atitude tão enfática, essa atitude tão dura de expulsar aquelas pessoas do templo. E quando nós olhamos para vídeos como esses aí que nós acabamos de ver, e nós já vamos ver outros aqui, me fala se não é a mesma coisa. Pessoas transformando a fé cristã em barganha, em recursos financeiros, em oportunidades de encher o próprio bolso, de aumentar o patrimônio da igreja. Infelizmente, é a mesma coisa acontecendo nos mesmos moldes lá da transição do Antigo Testamento para o Novo. A casa de meu pai é casa de oração, não é casa do comércio. Eu farei com que essa seja a casa de Deus de novo. Essa é a renovação de Israel. Tirem todas essas coisas daqui! Tirem todas essas coisas daqui e parem de zombar da casa de meu pai! Eu já disse isso aqui em outros vídeos, inclusive vou até deixar para vocês 2 vídeos que eu fiz aqui, analisando a Lagoinha e também as igrejas de Parede Preta, que esse pastor, o pastor André Fernandes, para quem segue ele precisa saber, ele não prega o evangelho de Cristo. O evangelho que ele prega é uma mistura maldita de teologia da prosperidade com o evangelho coaching. E o nível de absurdo, o asco, a maldição desse evangelho que ele prega é tão grande que ele chega a mentir sobre a Bíblia. Ele chega a manipular a palavra de Deus. Tamanha a falta de temor que essas pessoas têm diante do Senhor para continuar mantendo esse tipo de prática absurda dentro das congregações. Olha o que ele fala do ministério do próprio Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele tem a coragem, a ousadia de falar com relação ao ministério do Senhor. Dá uma olhada comigo. Deus não se alegra com o teu voto de pobreza, porque se o Filho de Deus fosse pobre, não teria um tesoureiro para gerenciar os recursos do seu ministério. Qual o sentido de um tesoureiro no ministério que não tem recursos? As vestes que ele vestia eram vestes de tecido caro. Se não fosse assim, os soldados não teriam tirado sorte para ver quem ficava com elas. Pastor, mas a igreja que eu vim, a religião me ensinou que eu preciso ter pouco, porque se eu tenho muito, isso me rouba de Deus. Normalmente a religião te propõe isso, propõe que você dê o que tem para ela. Dinheiro é o problema, então dê para mim. Você precisa abrir portas que não existem. Você precisa ver o que ninguém viu, sonhar o que ninguém sonhou, para que a partir da tua visão, aquilo que Deus te confiou, pessoas possam viver aquilo que ninguém está vivendo. Alguém está comigo? Diga amém. Gente, a ousadia é tão grande que a pessoa tem a coragem de usar o nosso Senhor Jesus para justificar essa teologia maldita que eles pregam nessa igreja. E o pior, a hipocrisia é tão grande que as coisas que eles condenam, eles mesmos fazem. Normalmente a religião te propõe isso, propõe que você dê o que tem para ela. Dinheiro é um problema, então dê para mim. Mas ela está ofertando um Rolex aqui hoje. Jesus, ela está ofertando um anel de diamante. Ele está ofertando 25 mil reais em um Rolex. Você pode dizer glória a Deus por isso. Não é mais dela, é da igreja. Eles estão doando uma X6 blindada com 6 mil quilômetros para a igreja. Você pode glorificar Jesus. Você sabe qual que é uma das maiores funções das redes sociais nos dias de hoje? As redes sociais, Paulo, denunciam a nossa hipocrisia. E o absurdo é tão grande que as próprias coisas que eles condenam, eles mesmos fazem. A religião te ensina que você tem que dar as coisas para a igreja, que a pobreza é algo perigoso, então você tem que dar as coisas para a igreja. E aí o que ele faz? Não é mais dela, é da igreja. Todo tipo de liderança que tem esse tipo de discurso, que tem esse tipo de ensino, mente sobre a palavra de Deus. Isso precisa ficar bem claro. São pessoas que amam mais os recursos financeiros do que o próprio Deus, não tem temor de Deus. Elas amam mais o dinheiro do que as almas. Olha o que ele chega a dizer. Ele fala que o ministério de Jesus era rico porque tinha um tesoureiro lá. Mas o André Fernandes, sabe por que tinha um tesoureiro no ministério de Jesus? Sim, eles tinham contas a pagar. Nós vemos isso quando Pedro fala com Jesus acerca dos impostos que eram devidos. Eles também tinham as despesas que eles precisavam cobrir para poder fazer as viagens missionárias. Nós vemos Jesus se movimentando bastante em favor do evangelho no período em que esteve encarnado junto com seus discípulos. Mas sabe por que também, André Fernandes? Porque Jesus tinha um tesoureiro no meio dos seus discípulos, porque ele ajudava muitas pessoas necessitadas. A obra do nosso Senhor era voltada à assistência para as pessoas que necessitavam.
Não são poucas vezes que nós vemos Jesus se compadecendo de viúvas, de órfãos, de pessoas que padeciam de necessidades. Então ele não tinha um tesoureiro ali para poder enriquecer juntamente com seus discípulos. Ele tinha um tesoureiro justamente para poder cumprir essas demandas legais que eram necessárias e também as necessidades particulares ali para a obra de Deus, mas principalmente para poder distribuir as doações, os recursos que eles recebiam para pessoas que necessitavam. E não para fazer show de 4 milhões de reais na virada do ano. Não é para poder bancar a camisa de 20, 30 mil reais. Não é para poder comprar carro, adquirir carro aí de 500 mil reais blindado. Não era para isso não, André Fernandes. Eles faziam isso em favor do reino. O que importavam eram as almas, e não as placas dos carros caros, as marcas de relógios como esses aí que você leiloou na sua igreja. Então é por isso que Jesus tinha ali um tesoureiro presente no meio dos seus discípulos. E aí o André Fernandes comete mais um absurdo, né? É um homem letrado, dá pra ver pelo discurso, é um homem que com certeza tem um nível de educação muito alto, porque é pastor da Lagoinha Alphaville, né? Então eles não vão pegar qualquer pé rapado para conversar com o tipo de público ali que eles conversam. E aí ele vai e comete mais um absurdo, que é falar que o ministério de Jesus era rico, que Jesus era uma pessoa rica, porque as vestes dele foram repartidas pelo soldado. Isso é desonestidade bíblica, e isso também é mentira. Sabe por quê, senhor André Fernandes? Porque o que nós vemos na palavra de Deus, inclusive também na tradição, na cultura romana daquela época, é que quando uma pessoa padecia de uma morte como aquela, da crucificação, os romanos, eles repartiam o seu patrimônio, as vestes daquela pessoa, entre eles. Então o judeu ali, que muitas vezes tinha uma cobertura da cabeça, um cinto, uma chinela e também ali a sua túnica, muitas vezes não, sempre que alguém era crucificado, as suas vestes eram repartidas. Então, André Fernandes, não é porque Jesus era um homem rico que isso aconteceu com ele, não. E outra, isso também aponta para as profecias do Antigo Testamento. A Bíblia nos ensina, por exemplo, no Salmo 22, que uma das profecias apontava que isso ia acontecer com o nosso Senhor. Que no momento da sua crucificação, as vestes dele seriam repartidas por aqueles que estavam fazendo mal, estavam infligindo mal a ele. Então, ao contrário do que essa teologia maldita que você vem pregando na sua igreja diz, esse tipo de coisa aconteceu com Jesus justamente para atestar, entre várias outras profecias que apontavam para ele, que ele era o Cristo, que ele estava morrendo não para que as pessoas tivessem dinheiro, recurso financeiro, para que elas fossem prósperas, para que elas tivessem um propósito de expansão financeira nessa terra, mas porque Jesus estava morrendo pelos pecados daquelas pessoas que estavam negando a ele, daquelas pessoas que estavam crucificando a ele, morrendo por pecadores como eu, como você, e não para que nós viéssemos a prostituir a palavra de Deus. Você é uma pessoa que tem recurso intelectual, que tem, com certeza, acesso às melhores educações, e com certeza você sabe disso. Basta uma pesquisa muito breve aí no Google, você não precisa nem fazer um curso de teologia. Você saberia disso e com certeza você sabe. Mas você preferiu argumentar dessa forma por quê? Por causa do tipo de público que você prega. Você sabe que se pregasse um evangelho verdadeiro, o evangelho da renúncia, o evangelho que fala a verdade sobre Jesus, essas pessoas não estariam aí te seguindo. Você não seria um pastor tão relevante, um pastor tão famoso, cheio de luxos, como o próprio André Valadão também tem, né? Se nós abrirmos a palavra de Deus, nós vemos que todo esse argumento do André Fernandes, ele cai por terra quando nós vemos o próprio testemunho de Cristo dizendo o quê? O Filho do Homem não tem lugar sequer para repousar a sua cabeça. Nós vemos Paulo falando que sabe o que é padecer fome, dor, sofrimento, não ter um lugar para poder repousar. Então a vida dos homens de Deus não é regada a luxos e patrimônios, não. Embora a riqueza ela possa sim ser uma graça de Deus para muitas pessoas, mas esse não é o objetivo final da nossa vida, não, gente. A gente precisa entender isso para poder rechaçar obras de pessoas como essas, que transformam o evangelho em mentira, que transformam a mensagem da cruz em engano. Inclusive tem até uma denúncia da Antônia Fontelli, se não me engano é esse o nome dela. Dá uma olhada nesse vídeo também comigo, o que ela fala sobre a instituição Lagoinha, para vocês que ainda defendem a Igreja Batista da Lagoinha. É dinheiro, é Rolex, é relógio, é tudo que tem dentro da bolsa eles jogam naquele pau. A Lagoinha tem mais máquina de dízimo do que gente dentro daquele lugar gigante. Eu vi. Tem toda uma história. Eu vi de gente fraca, no auge, porque tem toda uma preparação e vai, pra na hora da grande catarse. As mentes fracas, que vão ali em busca de alguma coisa, pega tudo que tem e joga no palco. Eu vi. Não tem essa de dizer que ia te contar. Não, eu vi. A Lagoinha é papo de Rolex. E depois desse vídeo da Antônia Fontenelle, não sei o nome dela, a gente vai para a segunda parte, né? Por que esse tipo de coisa acontece na igreja? Qual que é a motivação dessas coisas? A verdade é que as pessoas que seguem esses tipos de pastores, como por exemplo o André Fernandes, André Valadão, Tiago Brunet, todos esses teólogos, coachings da prosperidade, ricos, que vê o evangelho resumido a dinheiro, as pessoas que seguem essas pessoas, elas não querem Jesus.
Elas não querem seguir o evangelho de Cristo. Porque se quisessem, não seguiam esses pregadores. Em 2 de João, no capítulo 1, verso 10, o apóstolo João diz que qualquer pessoa que pregasse outro evangelho, como essas pessoas aí fazem, se nós que somos cristãos recebêssemos essas pessoas, saudássemos essas pessoas, caminhássemos com essas pessoas, ele diz que nós seríamos cúmplices. Então, a verdade é que pessoas que seguem esse tipo de líder não são cristãos, são cúmplices do engano. Em Filipenses 3, nos versículos 18 e 19, vou até ler com vocês, nós temos o apóstolo Paulo deixando bem claro que o Deus dessas pessoas não é o Deus de Israel. O Deus dessas pessoas são os seus próprios ventres. Eles não vivem pela mensagem da cruz. Eles vivem por dinheiro, eles vivem por ganância, eles vivem para satisfazer as suas necessidades carnais. Olha o que diz o texto de Filipenses 3, nos versos 17 e 19. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós, ou seja, os apóstolos, os cristãos de verdade. São esses que precisam ser imitados. Pois, olha o que Paulo vai falar. Muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz. Ele disse aqui, ó, eu já venho dizendo para vocês, eu já venho apontando, essas pessoas são inimigas da cruz. Só que as pessoas que vêm aqui no canal para falar que eu tô julgando, que eu tô criticando, que eu tô atacando, elas não gostam de Bíblia. Por isso que são enganadas por esse tipo de pessoa. Porque a Bíblia nos ensina a apologética cristã. A Bíblia nos ensina a expor o erro, a expor as pessoas que estão em pecado, que estão fazendo errado, não para poder atacar essas pessoas de maneira leviana, não, mas para poder mostrar a verdade. Meu desejo aqui não é mostrar que eu sou melhor que ninguém, atacar ninguém, não, mas é te alertar que nem todo mundo que fala em nome do Senhor é, na verdade, cristão. Paulo está falando aqui, ó, um modelo a ser imitado, o modelo do Senhor Jesus e dos apóstolos. Não é qualquer um. E olha o que ele continua dizendo no verso 19. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Está parecendo semelhante para você? O Deus deles é o ventre, ou seja, a ganância, as necessidades carnais, eles só se preocupam com as coisas dessa terra. Então, tanto esses pastores quanto as pessoas que procuram esses pastores, o foco deles é bem claro. Não é o Evangelho de Cristo. Não é a pessoa do nosso Senhor, não é a mensagem da cruz. São as preocupações dessa terra. Isso precisa ficar muito claro. E o mais terrível de tudo isso é que nesse texto, o que Paulo está querendo nos dizer é que essas pessoas já estavam infiltradas entre eles. Olha o verso 18, pois eles andam entre nós. E aqui Paulo, muito provavelmente também está citando pessoas que inclusive ascenderam a posições mais elevadas na igreja. Poderiam ser presbíteros, poderiam ser pessoas renomadas, destacadas dentro da igreja, visto que em outras cartas Paulo também fala desses falsos mestres, falsos líderes. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque esse tipo de gente está infiltrado dentro das nossas igrejas, fazendo estrago, e muitas vezes os crentes estão assistindo isso de maneira passiva. Não, quem somos nós para julgar? Quem te constituiu juiz? Você vem falar comigo aqui em Mateus capítulo 7, verso 1, não julgueis, mas continua lendo. Vai lá na frente, se não me engano, depois do verso 18 ou verso 20, em que o próprio Jesus nos ensina a julgar sim. Nós não podemos exercer juízo condenatório e nem hipócrita, ou seja, estou te julgando naquilo que eu faço. Mas nós precisamos sim levantar em Cristo e apontar esse engano, essa mentira, porque tem muita gente seguindo esse tipo de teologia achando que está seguindo Jesus de verdade. E isso é mentira, isso é engano. O que nós entendemos é que tanto esses pregadores quanto as pessoas que seguem esses pregadores, conforme Jeremias nos ensina, em Jeremias capítulo 17, verso 9, é um problema que está aqui no coração corrupto. São pessoas que não foram regeneradas do alto, que não nasceram do alto, que não amam a Deus e o seu evangelho, então elas vão amar as riquezas dessa época. E é por isso que esse tipo de pastor é tão influente. Por isso que a Lagoinha Alphaville, por exemplo, e a própria Batista da Lagoinha, tem tantos membros que inclusive defendem esse tipo de coisa, porque o coração dessas pessoas não está no Senhor. A mensagem que nós sempre precisamos retornar a ela é a mensagem de que Deus não nos chamou para ficarmos ricos nessa terra. Deus não nos chamou para ver coisas que ninguém nunca viu. Você precisa abrir portas que não existem. Você precisa ver o que ninguém viu, sonhar o que ninguém sonhou, para que a partir da tua visão, aquilo que Deus te confiou, pessoas possam viver aquilo que ninguém está vivendo. Alguém está comigo? Diga amém. João pregava, arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Jesus chegou e começou a pregar, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Então Jesus não nos chamou para esse tipo de coisa que o André Fernandes está falando. Jesus nos chamou para pregar o evangelho. Ide, façam discípulos e ensinem essas pessoas a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Essa é a mensagem de Cristo. Isso é o que o Senhor nos chamou para fazer. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos e cumprirmos essa missão na terra.
Todas as vezes que nós tiramos o nosso coração da perspectiva que Jesus nos deu, nós certamente vamos cair nesse tipo de engano. E vamos constituir esses tipos de pastores para poder guiar as nossas vidas. Se você gostou desse vídeo e entendeu essa mensagem, eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal e ativar o sino de notificações para continuar recebendo os nossos vídeos. Quero te pedir também, abra seu WhatsApp, envie esse vídeo aí para umas 3 ou 5 pessoas, porque com certeza vai chegar em alguém que crê nesse tipo de coisa, e às vezes Deus usa a sua vida para levar o evangelho de verdade a essas pessoas. Mais uma vez, eu te agradeço por assistir o vídeo até o final, e se assim for da vontade do Senhor, eu te espero no próximo vídeo em nome de Jesus.